lá, o número de casos de dengue está assustando a população de Viçosa este ano. Até o final de abril já foram confirmados mais de 170 casos. Outros 380 estão sendo investigados. São quase 600 casos entre os já notificados ou sob suspeita só em Viçosa. No ano passado, em 2012, não chegou a uma dúzia de notificações o ano todo. E o caso pode ser ainda mais grave porque muitos não chegam a ser confirmados ou notificados. O que é a notificação? Como diagnosticar corretamente a dengue? O que fazer em caso de suspeita de dengue e a quem procurar em Viçosa? São muitas perguntas para uma cidade assustada com o número de casos que aumenta a cada dia. Por isso, a dengue é o tema do Viva Saúde desta semana. E para falar sobre isso, nosso convidado é o médico infectologista Cristiano Valério. Doutor Cristiano, muito bem-vindo aqui ao programa. É realmente um caso bastante assustador em Viçosa. A gente tem recebido muitos telefonemas, nosso jornalismo da TV Viçosa tem tratado esse assunto com muita recorrência no sentido de esclarecer a população e tentar contribuir. Esse é o objetivo aqui do Viva Saúde também, esclarecer as pessoas sobre a dengue. O que é a dengue? É um vírus? Perfeito. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Cumprimento a todos os telespectadores. Bom, na verdade, a dengue é uma doença causada por um vírus, é uma virose, na verdade, que é transmitida através da picada de um mosquito. Nós temos 4 tipos de vírus diferentes da dengue. E, na verdade, quando a pessoa adquire, né, um desses vírus, ela vai até garantir uma imunidade para aquele tipo de vírus, mas a rigor ela pode recorrer depois, enfim, apresentar novos casos na mesma pessoa, porque são 4 vírus diferentes. Se for o mesmo, ela não pega outra vez, mais, tem imunidade. Exatamente. Então, quando é o mesmo vírus, ela ficou imunidade para aquele tipo. Mas como a gente tem 4 tipos circulando, a pessoa pode pegar dengue até 4 vezes, né, teoricamente falando. E se ela pega dengue esse ano, pega outro ano, a coisa vai se agravando ou não? São doenças diferentes? Na verdade, é uma doença só. Normalmente, os casos mais complicados, eles acontecem na pessoa que está tendo o evento pela 2ª ou 3ª vez. Nada impede que aconteça na pessoa que está tendo a infecção pela 1ª vez. A conduta dos profissionais de saúde, né, e da população como um todo, não tem que ser diferenciada nesse sentido. Eu tive dengue anteriormente, eu tenho que ficar mais preocupado agora do que anteriormente. Não, a preocupação ela é independente da 1ª, 2ª, 3ª vez, né? Então todo mundo tem que estar alerta, na verdade, aos cuidados que a gente tem que ter em relação a essa doença que tem causado um problema muito grande de saúde pública, não só em Viçosa, mas recorrente em várias regiões do Brasil e do mundo inteiro. Uma vez que eu fui mordida pelo Aedes aegypti, que é um pernilongo, né? É difícil de ser reconhecido, é um pernilongo, né, como outro qualquer. Tem as diferenças, mas para gente que é leigo não conhece. Quanto tempo depois aparece a doença? A doença pode aparecer de 3 até 15 dias depois a picada do Aedes. Em média, 5 a 6 dias. Né? Normalmente, 5º, 6º dia, né, em média, assim, que a pessoa vai começar a manifestar os sintomas. E quais são os sintomas? Porque eles são complicados, né? Sim. Tem gente que fala assim, eu tô com febre, mas não estou com dor no olho, então não é dengue, não é assim não, né? Não, na verdade, a dificuldade é exatamente essa, né? Porque os sintomas, eles são comuns a vários outros tipos de doenças, ou outras viroses, ou até outros tipos de doenças infecciosas e até não infecciosas mesmo. Na verdade, para a gente suspeitar de dengue, a pessoa tem que estar apresentando um quadro de febre, né? De início, nos últimos 7 dias, em geral, é uma doença aguda, né? Febril aguda, acompanhada de pelo menos 2 dos seguintes sintomas que eu vou falar, né? Então, dor de cabeça, normalmente uma dor, né, que fica concentrada atrás do olho, né, a sensação da pessoa, além dessa dor de cabeça, uma dor bem concentrada atrás do olho, dor muscular, dor nas juntas, um estado de prostração, né, generalizado ou vermelhidão na pele. Então, a pessoa apresentando febre, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né, e mais 2 desses sintomas, ela já entra automaticamente como suspeita aí de dengue. Então, dengue tem que ter febre? Na verdade, sim. Né? Faz parte do quadro inicial. E normalmente febre alta. Né? Nós estamos falando de febre de 39, de 39,5. Né? Normalmente é isso. Tá, e uma vez que eu tenho esses sintomas, né, a febre ou mais algum desses sintomas, para onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Que médico procurar? Na verdade, procurar qualquer serviço de atendimento médico, né, desde a atenção básica do posto de saúde, até mesmo os hospitais ou até mesmo consultório. Depende muito das manifestações que a pessoa está apresentando. As manifestações podem ser de mais leves até mais importantes, mais acentuadas. Mas, na verdade, o mais importante é procurar a orientação de um profissional relacionado à área da saúde.
E uma vez que eu procurei, o tratamento é com o quê? Na verdade, não existe um tratamento específico para o vírus da dengue, né? Na verdade, a gente depende muito da resposta do organismo da pessoa para combater a doença. Então, o que a gente faz, na verdade, é um tratamento suportivo, né? A hidratação, né, é de extrema importância. O que é tratamento suportivo? Hidratação, então ingerir bastante líquido, né? E sintomáticos, medicamento para dor, né, para esse mal-estar e assim por diante. Não tem um tratamento, né, igual a gente tem às vezes um antibiótico para tratar uma bactéria. Não, no vírus da dengue a gente não tem isso, infelizmente. Então a gente faz esse tratamento de suporte, hidratação e tratar os sintomas, né? Dá para fazer isso em casa? Ou o paciente de dengue tem que ser internado? Dá para fazer em casa. É lógico que depende da manifestação da doença. Como eu falei, a gente tem quadros mais leves e quadros mais importantes. A gente tem sinais de alerta, né, no paciente para a gente definir se interna esse paciente ou se dá para fazer o acompanhamento em casa e a reavaliação do paciente é feita com 24, 48 horas, depende da apresentação clínica do caso. O mais importante é as pessoas terem consciência em relação a esses sinais de alerta e procurar a orientação adequada, né? Evitar a automedicação, por exemplo. Por exemplo, no quadro de dengue é muito importante a pessoa não ingerir determinados medicamentos, que são corriqueiros, né? Por exemplo, qualquer medicamento que contém o ácido acetil salicílico, o AS, né? Porque é um medicamento que pode aumentar o risco de sangramento. É bom evitar, por exemplo, anti-inflamatórios, né, que são de uso corriqueiro em várias pessoas, né, como diclofenaco e assim por diante. Então, o mais importante é a pessoa ser bem orientada em relação a como proceder. A hidratação, muito se fala, né, de hemorragia, né, a preocupação com a dengue, a hemorragia, mas quando você vai ver realmente as pessoas que evoluíram mal e que até chegaram a óbito por causa da dengue, normalmente é uma má gerência desse tratamento no início, no sentido de não ter priorizado, por exemplo, a hidratação. Normalmente o que complica mais a evolução da dengue é a desidratação. Então as pessoas às vezes ficam muito assustadas e, obviamente, é compreensível isso em relação a sinais de sangramento, mas esquece às vezes uma coisa simples que pode ser feita, né, em casa, pode ser feita num atendimento mais básico, num suporte mais básico de saúde, que é uma hidratação adequada. Que às vezes tomar soro caseiro mesmo. Exatamente, em casa, não precisa nem de ir para o hospital tomar o soro. Com certeza. Isso vai assim, a partir da avaliação inicial de um profissional de saúde, de um médico, a pessoa vai ser orientada e vai ser definida. Nós vamos tratar essa pessoa em casa ou a gente vai internar essa pessoa. Como eu falei, é possível diferenciar isso na avaliação do paciente, alguns exames que o paciente vai fazer. O mal-estar é muito grande, né? No caso muito grande, dengue, né? Muito grande. É um mal-estar que realmente assim, viabiliza a pessoa cumprir com as suas rotinas diárias, né, de trabalho, enfim. Normalmente é dessa maneira. Por que se fala de hemorragia? Hemorragia onde? Na verdade, assim, as manifestações hemorrágicas da dengue, elas podem acontecer no decurso aí da doença. Pode apresentar pequenos sangramentos de nariz, de boca, e sangramentos que são mais importantes, né, como, por exemplo, sangue nas fezes, na urina. Isso pode acontecer nos casos mais extremos, né, de maior gravidade, né. Isso acontece principalmente porque, na interação do vírus com a pessoa, né, as plaquetas da pessoa acometida pelo vírus da dengue tendem a ficarem reduzidas. Né? Então a pessoa vai ficando susceptível a sangramentos. Né? Isso acontece na evolução, pode acontecer, na verdade, na evolução da dengue. Tá, então nada de se tratar em casa. Nada mesmo que a gente está vivendo uma epidemia de dengue, pode-se dizer, porque epidemia é um termo que já se popularizou, mas ele tem um protocolo para se definir que é uma epidemia. Exato, eu diria que a gente está vivendo um surto de dengue. Né? A gente saiu do nosso padrão. Para qualquer doença, seja de notificação ou não, você tem uma porcentagem, né, de acometimento esperado numa determinada população. Né? Isso acontece dentro de uma certa uniformidade. A gente está vivendo um momento que a gente saiu dessa uniformidade, a gente está num pico, né, de incidência, na verdade, de casos de dengue. Não era de se esperar que a dengue fosse mais comum no verão? Agora a gente já está saindo do verão? Na verdade, as condições... A dengue é transmitida por um mosquito. Né? E as condições para que isso ocorra depende da água. Né? O mosquito ele precisa da água no seu ciclo de reprodução. Então, geralmente coincide com o quê? No momento das chuvas. Das chuvas. Esse ano demorou para chover. Exatamente. Então, a gente teve mais tardiamente as chuvas. Né? Por isso que agora a gente está tendo tantos casos, né, de dengue. Então, está muito relacionado à chuva. Doutor Cristiano, dengue mata? Sim. A grande parte dos casos tem uma evolução muito benigna, uma evolução que a pessoa vai melhorando devagarzinho, mas pode evoluir, sim, para óbito. Né? É a minoria dos casos, né? uma porcentagem muito pequena, e normalmente está muito relacionada, igual eu falei, a esses falta de cuidado, principalmente na fase precoce, falta de reconhecimento, às vezes, dos sinais de alerta. Na verdade,
às vezes, a pessoa fica em casa, demora a procurar o atendimento, né? Isso depois pode gerar um tratamento muito tardio. Né? Como eu falei, o tratamento ele é de sintoma, ele é de hidratação. Então, quando a pessoa vai evoluindo de uma maneira mais grave, quanto mais ela demorar a procurar o atendimento, né, aumenta muito a chance depois de uma resposta inadequada a esse tratamento. Né? Vacina não existe ainda? Infelizmente não. A grande dificuldade de se criar uma vacina para esse vírus é porque são, como eu falei, né, são 4 tipos diferentes, com subtipos, vamos colocar dessa maneira, diferentes. Então existe uma dificuldade ainda muito grande em relação à criação de uma vacina que garanta a imunização contra todos os vírus. É uma doença tropical, né? Basicamente, né? Basicamente. A gente vive... É um grande problema relacionado na América do Sul, na Ásia também, tem muitos casos, a gente, né, muitos casos notificados na Ásia, mas sim, basicamente tropical. Bom, no próximo bloco nós vamos falar mais sobre o exame de sangue que diagnostica e essa questão da notificação, que é muito importante que as pessoas se comprometam com isso. Mas a gente vai falar isso no próximo bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já, não saia daí. Estamos de volta com Viva Saúde desta semana. Nosso assunto de hoje é o aumento do número de casos de dengue em Viçosa. Nosso convidado é o médico infectologista Cristiano Valério. Doutor Cristiano, uma vez que eu tenho sintomas da dengue, a febre, a dor nos olhos, a dor de cabeça, a dor muscular, tudo isso que a gente já falou no primeiro bloco, eu vou ao médico. O que eu devo esperar do médico? Eu tenho que fazer um exame de sangue para confirmar ou esse diagnóstico é só clínico? Nada impede que em situações, igual a gente está vendo de muitos casos, né, acontecendo, que o diagnóstico seja feito apenas com os sintomas do paciente. Mesmo porque o tratamento, como eu falei, ele não é um tratamento específico. Mas o ideal é que a gente tenha a confirmação dos casos. Né? A gente faça o exame para confirmar realmente que a pessoa teve a dengue. É um exame de sangue? É um exame de sangue. Uma limitação que às vezes até dificulta a confirmação dos casos é que o exame, a gente tem vários tipos de exame de sangue disponível para essa finalidade, mas normalmente o que a gente tem à disposição é um exame que normalmente ele deve ser realizado após o 6º, 7º dia do início dos sintomas do paciente. Então às vezes a pessoa até já começou a melhorar e tudo, e muitas pessoas até deixam de fazer o exame ou depois nem procuram saber o resultado, porque acaba que o resultado dele é muito tardio, né, desse exame de sangue. Mas é muito importante que seja confirmado assim. Aqui em Viçosa é rápido? Os laboratórios daqui fazem esses exames de sangue? Sim, o exame ele não é de difícil acesso, né? É feito aqui em Viçosa, sim. Mas como eu falei, tem essa pequena limitação em relação aos dias. Às vezes, se fizer muito cedo o exame de sangue, ele vem negativo, o que não impede que você tenha a dengue. Ah, sim. Então, o ideal é esperar esses 6. Exato. Quanto tempo dura o estado febril da greve, da dengue, esses sintomas? Então, na verdade, aí que vai um grande alerta. Em geral, pode durar até 7, 10 dias. No curso normal da doença, né, a partir do 3º, 4º dia, 5º no máximo, é esperado uma melhora dos sintomas. E aí que mora, às vezes, o perigo. Normalmente, os casos mais graves, e aí a gente está falando dos casos de dengue hemorrágica, eles vão se manifestar a partir do momento que a pessoa começa a melhorar da febre, começa a melhorar de outros sintomas. Aí ela volta a recorrer com sintomas aí sim mais graves. Então é muito comum, né, os casos mais graves acontecerem exatamente quando a pessoa acha que está melhorando, né, passou a febre, 3, 4 dias, começou a melhorar a febre, começou a melhorar os sintomas, às vezes a pessoa até fica mais desligada em relação aos sinais de alerta e tudo, e aí ela começa a desenvolver a dengue hemorrágica. Pode desenvolver as complicações da dengue, a dengue mais grave, a hemorrágica. O que é a dengue hemorrágica? Na verdade, a dengue hemorrágica é uma confusão muito grande, tanto para o leigo, até mesmo para os profissionais de saúde. Né? Na verdade, a gente pode ter casos de dengue hemorrágica sem sangramento, né? E sangramento que, na verdade, não significa dengue hemorrágica. Aí começa a complicação. Então, a gente tem critérios para definir que um paciente tem dengue hemorrágica. Então, ele tem febre, ele tem queda de plaqueta, né? Ele tem manifestações de sangramentos espontâneos ou que podem ser induzidas com alguns testes. E ele tem, na verdade, que é o grande diferencial da dengue clássica e da dengue hemorrágica, vamos colocar dessa maneira, que é extravasamento de líquido para fora dos vasos. Então você imagina que a gente tem os capilares, são pequenos vasos sanguíneos, é como se eles ficassem dilatados e a pessoa começasse a perder água, líquido para fora desses vasos. Aí o sangue vai ficando mais viscoso, mais grosso, e aí começa a manifestar
sintomas pode manifestar sintomas de choque, como queda de pressão, frequência cardíaca muito elevada. Às vezes a pessoa pode manifestar sintomas de dor abdominal grave, né, importante, desconforto para poder respirar, né, diminuição da urina, às vezes a extremidade fica muito fria, até mesmo pálida, azulada. Então são todos sinais de alerta que podem aparecer no curso da doença. E que podem aparecer, em geral, já mais no final Podem aparecer mais no final, igual eu falei, né? Os quadros mais complicados, principalmente dengue hemorrágica, tende a acontecer mais tardiamente na evolução. E aí tem que ficar mais atento a isso, ou seja, dengue não é então, se tiver dor, em casa. Se tiver dor abdominal, né? Prostração muito importante, às vezes a pessoa fica muito com sintomas de irritabilidade, ansiedade, letargia, que seria um estado de moleza, né? Generalizado, diminuição da urina, dificuldade para respirar, extremidade muito fria, às vezes tonteira, né, sentir o pulso muito acelerado, são todos sinais de alerta, deve ser procurado aí o hospital imediatamente. Doutor Cristiano, essa questão da notificação, outro dia a gente recebeu até uma denúncia aqui na TV, e denúncia a gente leva a sério, mas é lógico que às vezes tem muitos interesses por trás, que dizem que Viçosa não notifica os casos de greve, nossa, eu estou trocando, de dengue. Os casos são subnotificados e isso impede uma política pública mais efetiva de prevenção de dengue. O que é isso? O que é notificar? O que eu, como paciente, como consumidora, preciso saber no caso de ter dengue ou na minha família? O que eu devo fazer para contribuir para que a cidade diminua esse número de casos? Sim. Na verdade, a gente tem uma lista de doenças de notificação obrigatória, né, por parte do Serviço de Saúde como um todo. E a dengue está entre as doenças que a gente, né, tem esse dever, né, como profissional de saúde, de notificar. Até mesmo, como você falou, para se estabelecer políticas, né, de saúde pública e tudo. Se o poder público não sabe quantos são, não sabe que tem que fazer prevenção. Exatamente. Em Viçosa existe notificação, sim. Existe notificação, sim. É feita a notificação nos postos de saúde, nos serviços de urgência e emergência da cidade é feita. Acontece sim, né, de perder um ou outro dado pelo volume de pacientes que às vezes é atendido. Mas isso não é uma característica de Viçosa, isso é uma característica do Brasil como um todo. A gente se trabalha, principalmente na minha área, né, de doenças infecto-parasitárias e tudo, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a essa conscientização até dos colegas profissionais de saúde, no sentido de se empenharem mais em relação à notificação das doenças. No Brasil, historicamente, a gente tem essa péssima tradição de subnotificar os casos. Mas o que é notificar? Bom, então na verdade o profissional de saúde, mediante a suspeita, ele preenche uma folha, né, que depois vai ser enviado para a vigilância epidemiológica. Essa folha, num primeiro momento, a gente notifica a suspeita do ocorrido e depois a gente tem os fechamentos de caso, à medida, como eu falei, que vai sair no exame de sangue, né, confirmatório, a gente faz o fechamento dos casos, depois confirmando se foi ou não a dengue. Então, o profissional de saúde é só o médico? Não, na verdade a ficha de notificação não necessariamente precisa ser preenchida pelo médico, pode ser preenchido pelo serviço de saúde como um todo, enfermeiro, enfim, quem estiver assistindo o paciente naquele momento pode preencher a suspeita. Ou seja, tem uma suspeita, tem que preencher, sim, dizendo aonde que está essa pessoa, porque talvez se tiver um número maior num bairro, a atenção tem que ser maior ali, certeza, não é isso? Exatamente, né? Não só com a dengue, como com as outras doenças, né, de caráter, principalmente infeccioso, é extremamente importante que a notificação seja o mais precoce possível. Porque notificando é que é possível fazer um mapa da doença e depois de fazer controle, a prevenção. Exatamente, de ver aonde que são os focos de maior acontecimento da doença e assim por diante. A prevenção é combater o mosquito mesmo, né? Exatamente, a gente tem que impedir o ciclo de reprodução do mosquito, né? E aí que a gente às vezes falha, né? Começa a época de chuva, as pessoas vão menos ao quintal, porque está chovendo, usam menos a parte externa da casa, e é ali que estão os grandes criadouros, na verdade, do mosquito. Onde a fêmea do Aedes vai depositar o ovo, né, ali perto da superfície da água, e vai propiciar depois o ciclo de reprodução completo do mosquito, né? A prevenção é não deixar a água limpa parada, né? Exatamente. Isso é extremamente importante, né? E são detalhes que às vezes fazem muita diferença, né? No sentido individual e coletivo mesmo. Então a primeira coisa que a gente tem que ficar atento, calha, por exemplo, na época de chuva, às vezes entope, entra sujeira, acumula água na calha, então é ideal que se limpe pelo menos uma vez por semana, ver se não está entupido, para ver se tem água acumulada na calha. Por que eu estou falando uma vez por semana? Porque na verdade uma semana é o tempo que o ovo do mosquito leva para eclodir depois as larvas. Vasinho de flor, né, no quintal, por exemplo, o ideal é que nem tem aquele pratinho embaixo. Mas dentro de casa eu tenho a planta lá, eu tenho que colocar o pratinho. Então que pelo menos preenche com areia, né, completamente ali aquele pratinho. Garrafa,
pneu, né, que estão virados para cima, principalmente a garrafa. Então, assim, se vai guardar em casa, tentar embalar num plástico, colocar num lugar coberto, né, evitar realmente qualquer criadouro, né, que seja possível acúmulo de água em qualquer lugar do quintal. E receber bem o agente de saúde, né? A gente sabe notícias de muitos casos em Viçosa de famílias que não deixam o agente entrar em casa e se irritam às vezes com a orientação que eles dão. O agente de saúde, ele vai lá para colocar aquele... É um veneno? É um inseticida, né? Nas suas plantas, no seu quintal, exatamente para prevenir que a sua família adoeça, né? Essas pessoas são credenciadas, são conhecidas, é preciso dar uma atenção especial a isso, né? Sem dúvida nenhuma, né? Na verdade, a gente tem que contribuir como cidadão mesmo nesse momento, né? Que é uma doença que pode acometer qualquer pessoa, de qualquer classe social, né? E é extremamente importante facilitar, na verdade, o trabalho de controle. Ainda que você não tenha água parada na sua casa, se o seu vizinho tiver, a doença pode chegar até você ou até a sua família. A gente tem visto as iniciativas do Fumacê aqui em Viçosa. Isso dá certo? Sim. Fumacê é aquele caminhão que vai soltando aquela fumaça. Sim, em situações, né, de surto, igual a gente está vivendo aqui agora, sim. Né, todo tipo de controle, né, do ciclo do mosquito é extremamente importante. Mas eu reforço a necessidade da conscientização assim, individual mesmo, no sentido de você na sua própria casa, né, ter os cuidados para evitar esses criadores. Às vezes o criador está no lugar que você menos espera. Às vezes é uma área de churrasco que você tem do lado de fora da sua casa, que você não frequenta, tem 3 semanas, tem um vaso lá, um sanitário aberto, e tem lá água acumulada propiciando aí o ciclo do mosquito. O ovo do mosquito ele é extremamente resistente, né? Ele pode ficar ali no meio até 1 ano, ele dura. Aí às vezes ele fica ali, né? A pessoa não lavou, por exemplo, o vasinho, não é só tirar, às vezes jogar água fora, tem que passar ali uma água com sabão, uma bucha, para realmente tirar realmente ali qualquer possibilidade do ovo presente. Porque às vezes está ali seco, você só tirou água, ficou ali o ovo preso ali, daí a pouco tem água, chove água de novo e volta a ter, né, o ciclo do mosquito volta a acontecer. Esse inseticida que os agentes jogam, ou mesmo o Fumacê, eles são eficientes? São eficientes. Nesse contexto de surto e tudo, é eficiente sim. Mas como eu falei, na verdade não é uma ação que vai resolver o problema. Né? A gente já teve momentos no Brasil de praticamente erradicação na década de 80 aí do mosquito. Né? Então é possível, mas não é uma ação que vai fazer essa diferença toda. É um conjunto de ações, né, que envolve o indivíduo e o coletivo, a sociedade como um todo, que vai contribuir sim para a gente controlar a doença. E só para lembrar o que eu disse aqui no início do programa, nós já temos aqui, só nos 4 primeiros meses do ano, mais de 600 casos sob suspeita, e isso sem contar os que não foram notificados. Então, Viçosa está realmente vivendo uma situação de dengue, é preciso que todo mundo se responsabilize por isso. No ano passado foram 12 casos notificados, então é um aumento impressionante, é preciso mesmo tomar muito cuidado. Sem dúvida nenhuma, né? A gente está vivendo um momento agora de vários casos, né, suspeito e confirmado. Realmente é importante ficar alerta, né, a essas considerações que a gente acabou de fazer, em relação aos sinais de alerta, em relação aos sintomas, e sempre que tiver dúvida, procurar a orientação de um profissional de saúde, né? Isso é extremamente importante. O infectologista é a especialidade mais adequada para tratar de dengue? Não necessariamente, né? Na verdade, o infectologista ele lida com doenças infecciosas de uma maneira, né, geral. Mas, na verdade, qualquer médico clínico, enfim, está apto, sim, né, a lidar com a doença. O Ministério da Saúde ele disponibiliza vários protocolos, né, que são muito simples de serem seguidos. Né? Se a pessoa tiver ali um pouquinho de cuidado, vai fazer um atendimento de excelente qualidade do paciente, independente da especialidade. Os hospitais aqui estão dando conta desses casos, desse aumento muito grande? Sim, a gente está, né, absorvendo bem os casos. Alguns pacientes, né, como eu falei, têm critério de internação, estão sendo acompanhados, internados, outros ambulatorialmente, né, estão sendo acompanhados. Mas eu acho que, de uma maneira geral, o atendimento tem sido bem satisfatório, sim. Doutor Cristiano, só para deixar muito claro que a gente já está com o nosso tempo se esgotando, vamos repetir os sintomas da dengue? Então, na verdade, os sintomas iniciais, febre, né, acompanhado, então, de dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares, dores na junta, um estado de prostração, vermelhidão. Esses são sinais clássicos. Sinais de alerta, que eu acho importante a gente também relembrar. Então, dor abdominal, né, dor da barriga, né, muito importante. Às vezes vômitos persistentes, a pessoa não consegue hidratar, estiver vomitando muito. Aumento, né, da frequência cardíaca, tonteira, queda de pressão, extremidades frias, dificuldade para respirar.
Enfim, são todos sinais de alerta aí, sangramentos, né, graves e tudo, né, na urina, nas fezes, são todos sinais de alerta em relação à dengue. Não precisa nem esperar chegar lá, né? Com certeza. Já teve a febre, a dor nos olhos, a dor nas juntas, tem que correr. Procurar orientação. Doutor Cristiano, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que o programa foi muito útil, ainda mais nesse estado que a gente está vivendo em Viçosa hoje, que é realmente um estado de alerta. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço o convite. O Viva Saúde dessa semana está chegando ao final, esperando que esse assunto tenha sido útil a você e a sua família. Não esqueça, se você teve dengue ou conhece algum caso, é muito importante notificar, avisar a Secretaria de Saúde, a Vigilância Epidemiológica, para que o poder público intensifique as campanhas e tente reduzir o número de casos. Sua participação nesse caso é muito importante. Nós agradecemos a sua atenção e a sua audiência. Como sempre falamos, este programa é uma produção conjunta da TV Viçosa e do curso de Medicina Consciente, do projeto Medicina Consciente, do curso de Medicina da Universidade Federal de Viçosa. O Viva Saúde também pode ser visto novamente no site do YouTube. Para isso, basta procurar pelo canal Viva Saúde TV Vicosa. Suas sugestões de tema para o programa são sempre muito bem-vindas. Para isso, mande um e-mail para a gente. Anote aí o endereço vivasaude@ufv.br. Lembre-se que para conquistar mais uma semana com saúde e paz, é preciso se prevenir contra a dengue. Cuide melhor do seu quintal, da caixa d'água, dos vasos de planta. Um grande abraço para você e até o próximo programa. Viva Saúde. Apoio Cultural. Agros, Instituto UFV de Seguridade Social. Passa